Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutricionista e host desse podcast. Eu estou com uma querida, uma convidada muito especial, Karine Scapinelli. Ela que é nutricionista clínica e também tem uma abordagem muito importante pensando em alergias alimentares e vai trazer tudo isso aqui pra gente, principalmente intolerâncias, seletividade, que é algo que acontece muito hoje. Seja muito bem-vinda, Ká. Obrigada, eu que agradeço. E claro que é um assunto que a gente precisa disseminar, porque pais não sabem o que estão acontecendo dentro de Muito casa. se fala, é muito frequente, mas quando aparece, o que fazer? Quando isso aparece no seu consultório, primeira coisa, todo mundo entra em desespero. Mas qual que é a sua primeira conduta, Ká? Então, você sabe que há 20 anos atendendo, antes eu trabalhava muito com criança obesa. Aquele paciente que chegava ali porque o médico tinha indicado, estava com colesterol alto. Só que a seletividade alimentar, ela tem aumentado demais. E a criança que come, né? A criança que está sobrepeso, ela come muitas vezes uma variedade de alimentos, não traz muita preocupação. Agora, a criança que não come, são 6 vezes por dia, 360 vezes ao ano, brigando para comer. Subnutrida, Muito. digamos assim. E muitas vezes essa criança chega no consultório com os pais já exauridos, que já não sabem mais o que fazer. Traumatizada. Exatamente. E aí que a gente fala, trabalhar na causa, né? Tentar entender, porque a seletividade é o topo do iceberg, o que está por trás. Então, desde uma hipersensibilidade alimentar, desbiose, falta de vitaminas e Desculpa te minerais. interromper, dá uma pausa aqui. Pode ser que essa criança não está tolerando alguns alimentos, não porque ela simplesmente não goste, é porque ela tenha, digamos, uma aversão por alguma dessas causas, é isso? Existe E os pais às questões vezes não identificam. Existem questões comportamentais, tá? Claro que o comer é chamar a atenção, nasce um irmão, existem questões comportamentais, mas existem questões orgânicas e às vezes eles estão entrelaçados. Então eu preciso entender o que é comportamental ou não. Criança que tem uma seletividade mais extrema, que é aquela criança que come 10 tipos de alimentos, 20 no máximo, com a mesma cor. Às vezes a mãe quer colocar algum verde no prato, joga o prato longe, não quer. E não é frescura. Existe muitas vezes uma questão sensorial, porque para comer tem que ter conforto. Não está confortável, eu não vou comer. Essa criança com certeza tem alguma questão orgânica, não é só comportamental. E a hora que a gente faz uma boa anamnese, você começa a perceber que ela come e aquele alimento que era para fazer digestão fica ali fermentando, prejudicando. Então ela come isso e parece que comeu um monte, né? A mãe fala, dá 2 bocadas e não cabe mais nada. Mas é uma criança que tem rinite, bronquite, sinusite, tem um monte de ite associada, muitas vezes uma neurite também, né? Então, acaba prejudicando o comer, porque eu não tenho conforto. O intestino que não funciona, uma desbiose. Então aí você começa a entender, nossa, essa criança que não come, será que tem alguma coisa por trás? Sempre tem. Pode pesquisar que Não tem é alguma só coisa. frescura, Não é. todas aquelas coisas que antigamente era muito tratado dessa forma, né? E tem aquele dilema, até muito engraçado. Ai, não gostou, você tem que experimentar coisa de 6 vezes para dizer que você de fato não Uma gosta, criança né? que tem essa seletividade mais extrema, uma dificuldade alimentar, que normalmente a gente fala, para o cérebro se adaptar ao novo sabor, porque comer é aprendido, ninguém nasceu gostando de azedo, amargo. Então eu preciso provar 8, 10 vezes para o meu cérebro se adaptar ao sabor. Mas essa criança que tem essa seletividade mais extrema, ela precisa provar 30 vezes, muitas vezes. E não é só através de provar, que a gente fala, dessensibilizar. Sim. Eu preciso baixar a inflamação dessa criança, para esse sistema nervoso entrar no equilíbrio, diminuir toda essa... que o cérebro fica muito aguçado, então ela fica hiperreativa, hiperolfativa, hipertátil. Então, muitas vezes, aquele cheiro, nossa, e aquele... só de olhar para o alimento já imagina a textura, já não quer comer. Quando a gente abaixa a inflamação, a gente melhora a seletividade alimentar. Então, Talvez seja mais tolerante depois. ela vai passar, com certeza, a conseguir se desafiar ao novo alimento, que é um desafio. Sempre vai ser. Tem crianças que não vão ser aquelas comedoras habilidosas, mas E eu tá preciso tudo de um bem mínimo. também? Tá tudo bem. Mas o que eu preciso? De um mínimo para sobreviver. Sim. Né? Porque nós estamos vendo
tantos trabalhos científicos aí falando de compostos bioativos fitoquímicos, trazendo prevenção de um monte de câncer. Aí você vê aquele prato branco, sem vitaminas, sem minerais. Aquele famoso Crianças, arroz, feijão, batata frita e bife, é exatamente. Quando isso, entra um né? feijão, né? É E o quando macarrão, entra, pão. E aí você vai falar assim, como que essa criança vai ser longeva? Aí você pega exames de sangue, você fala, ué, quem é o pai e quem é o filho? Porque o exame verdade. da criança está muito pior do que o do pai. Exatamente. E como virar esse jogo? Como fazer essa criança se despertar para o novo? Exato. Será que é na imposição? Você tem que. Enquanto você não comer tudo, você não sai da mesa. Exato, daí chora, é aquele caos, e assim, tem famílias que passam por isso. Você Muito. deve vivenciar isso no consultório todos os dias, em todas as Sim. refeições. Que se torna um Olha, trauma a refeição, em vez de trauma. ser um momento de Pais se separam. comensalidade. Mentira. Pais se separam porque é uma briga toda a refeição. Vira um estresse. E a criança sai muitas vezes com rótulo. A fresca, aqui não come, aqui só dá trabalho. Não só autistas, crianças típicas também. E talvez o recado mais importante, gente, leve alegria na hora da refeição. A Olha, coisa me mais arrepiou importante. até. A gente tem que fazer daquele momento um momento agradável. Uma criança quando está numa festa de aniversário, que tem ali, por exemplo, bolo, doce, ela está triste? Muito pelo Ela está contrário. feliz. E ela vai lembrar doce, guloseimas, Me deixa momento feliz. agradável, feliz, registro de memória. Verdura, legumes e frutas. A mãe tá brigando, eu tenho que Tá comer. gritando. Então, registro de memória é fruta, verdura e legumes. Minha mãe briga, eu não gosto. E a infância marca o paladar pro resto da vida. Verdade. Vai ser um adulto provavelmente com uma hiperseletividade. Muito. Aquele famoso adulto com paladar infantil que falam, Infantil. né? Mas a gente tem que quebrar isso, Tem que tá? quebrar isso, com Nada de paladar certeza. infantil como se criança tivesse que comer ultraprocessado. Exatamente. Não. Ou se não, que criança tenha que ter essa seletividade. Não comer grupos derivados. É Então, normal. Não, é exatamente. treino. A gente não nasceu gostando. Então eu preciso. Primeiro que o pai tem que ser espelho, né? Os pais precisam comer para dar esse exemplo para as crianças. Mas a gente precisa, assim, às vezes, num momento de parque, num momento de diversão, por que não levar um bolo com a cenoura no meio, né? Levar frutas, por que não tá também nesses momentos divertidos esses alimentos? E fazer uma Né? inserção de forma sutil e Muito, progredindo. muito. Comer pode ser fora da mesa. Aliás, comer começa fora da mesa. Com uma criança que hoje a gente não vê mais subindo num pé de uma árvore comendo uma fruta da árvore. Não tem mais isso. Ela nem sabe que o morango é rasteiro e que a laranja, ela acha que tá no suquinho ali no, né, Que pronto, veio não ali, sabe, exatamente. né? E às vezes os pais podem começar a apresentar esses alimentos. Os pais podem brincar com alimentos fora da refeição. Vamos cozinhar para a boneca? Vamos fazer uma trilha? Por quê? Porque ela começa a trabalhar com toque, tá? E ali ela está vendo que ela não é obrigada a comer. Ela está se divertindo. E a hora que ela vai para a mesa e vê aquele alimento na mesa, olha, aquele alimento que a gente ficava brincando. Será que é legal? Algo familiar que traz próximo. Exatamente. E Nada de quando imposições. eu penso até numa criança que tem a seletividade alimentar, ou até um APLV, que hoje é muito comum, Sim. tem alguma estratégia que eu posso utilizar para melhorar, para dar mais qualidade de vida? Porque eu sei que tem muitas mães que acabam se deparando com esse caso, principalmente assim, mães de primeiras viagens, e acaba assustando muito, porque daí agora como que eu vou reduzir tanto essa alimentação, momentos sociais do filho, às vezes até na escola, como é que você faz para gerenciar isso? Olha, eu sempre vejo assim, essa criança que tem APLV, essa alergia, já a esse. Só que a gente precisa olhar para a mãe muitas vezes também. Cuidar da saúde dessa mãe. E aí a mãe fala: nossa, eu vou ter que tirar tudo, né? Eu vou ter que reduzir esses alimentos. E aí ela fala: nossa, eu melhorei tanto. Porque muitas vezes ela também tinha essa própria dificuldade. Mas, assim, um ponto muito importante, vamos pensar E numa criancinha um pouquinho maior, de uns 3, 4 anos. Aí vai que não ter, está amamentando no não peito. tá mais amamentando no peito. Essa criança, a mãe também vai precisar retirar, ou dá certo quando vai tirar só da criança. Não, se a mãe está amamentando, ela precisa fazer exclusão, porque Sim, mas passa aí para o agora leite, sem tá né? amamentando. Agora, se essa criança não está amamentando, a gente Pra precisa, dar um claro, de cuidar incentivo. dessa microbiota, porque a gente acaba tendo uma dificuldade de produção enzimática.
pelo intestino. Porque pensa, vai Agora, ser o espelho, igual você sim, explicou. Como que a criança vai ficar sem comer várias coisas que, sim. inclusive, E essa criança envolvem, vai né? levar um tempo, muitas vezes, para ter aquele cardápio diverso. Então, muitas vezes, eu vou precisar de um prebiótico, eu vou precisar de um probiótico, eu vou precisar ajudar essa criança naquele momento. Muitas vezes, Ótimo. eu vou precisar de micronutrientes para restabelecer toda essa microbiota, eu vou precisar de vitamina D, eu vou precisar auxiliar essa criança para que ela possa, aos poucos, ir se recuperando. E claro que a hora que a gente começa a baixar a inflamação, na hora que você trata uma microbiota, que você equilibra, você baixa a inflamação. Então, você começa a baixar a inflamação, você começa a ver resposta também com essa criança nessa mudança. Então, a gente, graças a Deus, que a gente tem estratégias para usar e tem suplementos para nos Hoje, ajudar. então, muita inovação na indústria, né? Inclusive, aqui a gente tem Sim, várias técnicas, a gente estava conversando antes, enzimas que podem ajudar, sim. probióticos. Mas, assim, até no caso do Proteínas de bebê, difícil digestão. Muitas vezes eu preciso dar uma proteína vegetal, viu? Não vai dar para porque não ficar tomando consegue via leite, não vai. alimentação, Não vai. exatamente. Então a gente vai precisar colocar um Porque não, suplemento. ele vai precisar consumir, né, a criança, no caso, proteína de alguma forma. Sim. Então, via E não alimentação não vai atinge, não conseguir. bate, não E consegue. é assim, mas não, mas seria uma proteína vegetal. Às vezes, de que forma que você coloca no dia a dia? Então, quando a gente vai oferecer a proteína vegetal, a gente começa a entender qual é o cardápio dessa criança. Poxa, entra alguma fruta? Entra. Vamos começar a associar, porque a gente precisa pegar um alimento de conforto para colocar um alimento Ótimo. que não é de conforto. Então, a banana já é de Estratégia conforto? boa, hein, pessoal? Anotem aí. É. Você pega a fruta, por exemplo, a banana que é de conforto e bate com uma proteína e aí a gente começa a fazer já aquela transição. Sutil. Exatamente. Muitas crianças a gente vai começar, põe meia a meia, 50% de cada, até fazer adaptação de sabor, né? Você põe primeiro o leite que você está acostumado e vão começando a fazer essa transição, né? E a gente tem que dar estratégias. Quantas vezes eu não brinco com a criança dentro do consultório? Eu faço com eles, eu chamo de poção mágicas, as fórmulas Ah, mágicas. Então, bacana. a gente bate a proteína com a banana, a proteína com a maçã, a proteína com bom cacau. Qual poção ficou mais gostosa? Essa? Ah, então essa daqui é a poção do herói. Criança tem que ter lúdico. Verdade. Sem usar de estratégia de educação nutricional, é difícil de a gente conseguir trabalhar com essa criança. Isso é extremamente importante. É uma bandeira que a gente levanta, que é só brincando que eu consigo trazer conexão, esse olhar e atrair a curiosidade, né? Então a É gente o famoso precisa. brincando que se aprende, né? Que a gente sempre Exatamente. fala. Marina, que Exatamente. bate-papo gostoso. Muito obrigada pelas dicas. Quem tiver dúvida, onde pode deixar seu Instagram? Karine Scapinelli, Karina com C. Tem muitas dicas, receitas, Sim. entrem lá, porque a gente Mãezinhas, se tem. tiverem dúvidas, Sim, desesperadas, manda, podem entrar em contato, manda. pedir ajuda, né, Sim. Cá? Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima.